Redação é um assunto bem complicado porque exige o domínio do português, conhecimento do tema e estrutura de uma redação. Hoje vamos ensinar a montar uma redação de acordo com a sua estrutura. Lembre-se que aqui a ideia é facilitar a sua vida. Então vamos criar um modelo simples para você seguir, ou seja, com introdução, 2 parágrafos e uma conclusão. Vamos criar uma introdução no primeiro parágrafo. Ela apresentará a ideia principal, ou seja, uma tese. Quando começar, use expressões do tipo no que concerne, é notório, no que se refere, tudo isso para relacionar o tema da redação, logo trazer sua tese. Por exemplo, no caso de uma redação, ter o tema drogas ilícitas na sociedade, comece assim. No que concerne as drogas ilícitas da sociedade, é um problema não só local, mas global. Aqui você já começa tratando do tema, já coloca a sua tese dizendo que a droga é um problema global. Lembre-se de ligar a tese e os argumentos por meio de conjunções como já, que, visto que, diante disso, entre outros. Existe mais uma variedade de expressões que você pode usar também. Aqui você fará apenas 2 argumentos, porque serão apenas 2 parágrafos de desenvolvimento e escreverá um argumento em cada parágrafo. Então, depois da tese, você cria 2 argumentos. Dentre outros fatores, destaca-se um grave problema de saúde pública e um sistema de justiça deficiente, o qual se vê quase que impossibilitado de agir por seus meios técnicos e também por não existir uma forma eficaz de reprimir o comércio delas. Veja que você expôs 2 argumentos: grave problema de saúde pública e sistema de justiça deficiente. Tudo isso na introdução. No segundo parágrafo, você fará o primeiro desenvolvimento e para ligar os parágrafos, use sempre conectores que darão sequência em suas ideias, como ademais, além disso, entretanto, embora, certamente, somado a isso. Mas analise bem o sentido de cada parágrafo, exerce sobre o outro e aplique uma dessas expressões, pois assim o seu texto ficará bem amarrado, coeso e evitará ideias soltas. Então aqui você irá retomar a ideia principal, da introdução e em seguida irá definir e fundamentar o seu primeiro argumento que está na introdução. Depois de contextualizar o tema, no segundo parágrafo, você explicará por que as drogas ilícitas na sociedade é um grave problema de saúde pública. O que ela causa e quais as consequências poderão ser usados para defender seus argumentos, citações, acontecimentos, fatos históricos, notícias ou dados estatísticos. Segundo relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes de 2015, estima-se que 246 milhões de pessoas, pouco mais de 5% da população, com idade entre 15 e 64 anos, têm usado drogas ilícitas em 2013. Veja que aqui você defende seu argumento mostrando dados globais de drogas ilícitas de forma sucinta, enriquecendo sua redação. No terceiro parágrafo é a mesma coisa. Vamos retomar a ideia principal e aprofundar seu segundo argumento que está na introdução. Depois de inserir as expressões que ligam os parágrafos, você pode falar o porquê de haver um sistema de justiça ineficiente, suas causas e consequências, por exemplo. Destaca-se o enfraquecimento do Estado no que se refere à investigação, produção de provas, processos criminosos. Acrescenta-se também um grave problema, pois de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil possui a 4ª maior população carcerária do mundo. Veja que aqui eu defendi outro argumento com clareza e sendo objetivo. Para inserir a conclusão no último parágrafo, utilize conjunções conclusivas, como dessa forma, portanto, sendo assim. Na conclusão, você irá retomar a ideia principal, ou seja, aquela da introdução, irá confirmar o que foi dito. Depois, propor uma solução para o caso. Lembrando que no caso da redação do Enem, essa solução não poderá faltar, ou seja, você terá que apresentar uma solução ou contribuir para uma intervenção no caso. No caso do nosso tema aqui, podemos assim destacar: dessa forma, percebe-se a ineficácia do Estado e do mundo
todo no que se refere a políticas antidrogas. E logo vou propor uma solução. São necessárias políticas públicas que permitam maiores acessos à educação, emprego e renda. Ademais, são indispensáveis investimentos nas áreas de segurança, como novos presídios nas tecnologias para o trabalho das polícias e uma reforma nas leis antidrogas. Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha ajudado.